Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe as famílias de nossa igreja reunidas no dia de hoje, aos nossos amigos, aos familiares que porventura nos acompanhem e também colegas de trabalho porventura estejam nos acompanhando nesta live. Nós somos gratos a Deus pelo dia de hoje, esse dia que o Senhor fez. Por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. O Senhor abençoe a todos os irmãos. No dia de hoje, dia 28 de maio de 2020, essa quinta-feira, esse dia que o Senhor acrescenta a nossa existência, por isso somos gratos a Deus. Irmãos, nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão chegando para o nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos. Nós estaremos agora orando. Nós vamos falar com Deus através da oração, pedindo orientação do Senhor para a nossa devocional de hoje, nossa reflexão. Vamos orar. Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome, muito agradecidos, ó Deus, pelo dia de hoje. Te bendizemos, te glorificamos, te adoramos porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Te adoramos por Tua soberania. Te adoramos, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas, Tu és onisciente. Estás em todos os lugares, Tu és onipresente. E pode todas as coisas, Tu és onipotente. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos nesse momento, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua orientação, discernimento e iluminação do Teu Espírito, pedindo que Tu abençoes, Senhor, a todos os irmãos que estejam nos acompanhando, estejam ao alcance desta transmissão nesse momento. Que Deus esteja, o Senhor, que Tu estejas abençoando a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos hoje lendo um texto de Mateus, capítulo 16, um texto conhecido dos irmãos. Seguramente todos os irmãos já devem ter passado por esse texto, lido mais de uma vez esse texto que é bastante conhecido. E ele está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no versículo 24. E ele diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, esse é o texto para a nossa reflexão de hoje, irmãos. Irmãos amados, ontem nós falamos sobre servir a Cristo. Esse que deve ser o propósito de todo verdadeiro cristão, servir a Cristo. E servindo a Cristo, naturalmente, nós servimos também ao nosso próximo. Hoje nós queremos falar sobre a disposição de seguir a Cristo. Não apenas servir, mas de seguir a Cristo. Muitas pessoas começam seguindo a Cristo, mas em dado momento da sua caminhada, vão se distanciando do Senhor, vão se afastando, e com isso muitos obstáculos começam a interferir na vida desses irmãos, e pode acontecer com qualquer um de nós, se não tivermos centrando a nossa atenção, o nosso foco na pessoa do Senhor Jesus. Isso aconteceu e acontece com muitos. A Bíblia tem relatos a esse respeito. O próprio Demas, que era companheiro de Paulo, aconteceu isso com Demas, ele era cooperador e depois ele vai se distanciando. Ele já não aparece mais como cooperador, da segunda vez que Paulo cita ou faz referência a esse nome, e posteriormente, na última
menção que Paulo faz a respeito de Demas, ele já escreve lá: e Demas, tendo amado o presente século, foi-se para Tessalônica. Então, irmãos, seguir a Cristo tem algumas prerrogativas. Seguir a Cristo tem algumas requisições, alguns fatos, tem alguns passos que nós precisamos dar. Seguir a Cristo é fundamental para a vida cristã. Muitos começam seguindo, como nós falamos, se distanciam e depois abandonam mesmo a fé. Hoje nós temos um número enorme de desigrejados, pessoas que começaram seguindo a Cristo e depois foram se distanciando do rebanho. Quando se distancia do rebanho, já está distante de Deus e acabaram por abraçar o mundo como fez Demas. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidades. E nesse tempo de oportunidades, irmãos, nós vamos ver no texto de hoje, o texto nos orienta quanto ao que devemos fazer para seguir a Cristo e não abandoná-lo. E aí nós temos 3 questões fundamentais nesse texto. A primeira delas é que seguir a Cristo requer uma decisão espontânea. Ou seja, ninguém segue a Cristo por obrigação e ninguém segue a Cristo forçado. A decisão de seguir a Cristo, ela deve ser espontânea, deve ser voluntária, deve ser de coração aberto, deve ser desejada. Portanto, o texto diz assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, o texto inicial, Jesus está falando aos seus discípulos e ele diz: se alguém quer vir após mim, ou seja, é preciso que haja uma decisão daquele que quer seguir a Cristo. E a decisão tem que ser espontânea, como nós dissemos. Ou seja, seguir a Cristo requer uma decisão e uma decisão que é espontânea. Portanto, por isso é que Jesus diz: se alguém quer vir, ou seja, se você quer ir após Cristo, você então deve tomar essa decisão de fazê-lo, tá? Então, a primeira lição que a gente aprende é que seguir a Cristo é um fato fundamental na vida cristã e é necessário uma decisão voluntária, espontânea, tá? Para que nós possamos caminhar na direção do Senhor e caminhar ao lado do Senhor, caminhar com o Senhor. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que seguir a Cristo requer um compromisso de autonegação. Olha que o texto diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, seguir a Cristo tem um compromisso de autonegação. Autonegação, irmãos, não é fácil. Não é fácil tomar a decisão de negar o seu próprio ego. O homem ele é naturalmente vaidoso. Ele não tem essa tendência natural para a submissão, para a humilhação. Ele é naturalmente vaidoso. E muitas vezes, seguindo nessa caminhada, nessa trajetória, se nós nos envaidecermos, nós não conseguimos negar o nosso próprio ego. Então é necessário que nós submetamos o nosso ego à vontade do Senhor. É necessário que o nosso ego seja destronado, colocado aos pés do Senhor, e o Senhor assuma o trono da nossa vida, assuma o nosso coração, assuma a diretriz da nossa vida, a dianteira da nossa vida, e segue conosco. Portanto, irmãos, autonegação, que é algo extremamente difícil, é necessário para quem quer seguir a Cristo. E todos nós queremos, nós devemos aproveitar esse tempo de oportunidade para renovar os nossos votos de seguir a Cristo. E a terceira lição e a última lição desse texto nos diz que seguir a Cristo
requer disposição de caminhar na direção do Calvário. Irmãos, há pessoas, há irmãos, nós mesmos muitas vezes incorremos nesta falta, né? A de seguir a Cristo, mas sem a disposição de caminhar na direção do Calvário. Caminhar na direção do Calvário é saber que nós estamos caminhando para a luta, caminhando para o sofrimento, caminhando para tempos difíceis. Isso acontece sempre na vida do cristão. A vida humana é marcada por alternâncias, né? Por altos e baixos. Às vezes estamos muito bem e às vezes não estamos tão bem assim. Às vezes passamos uma vida saudável, mas de vez em quando nós temos vicissitudes, temos lutas, e o Calvário é símbolo de luta, é símbolo de sofrimento, é símbolo de estarmos nas mãos de Deus, crendo que Ele vai nos sustentar. O próprio Cristo disse certa vez: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então, nós devemos ter consciência de que seguir a Cristo requer disposição de caminhar na direção do Calvário, como o próprio texto diz: tome a sua cruz e siga-me. Então, todos nós devemos ter esta disposição e aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando nesses tempos difíceis pelos quais estamos passando, a oportunidade de renovar os nossos votos de fidelidade ao Senhor, tá? E os nossos votos de fidelidade ao Senhor passam pela decisão espontânea, passa pela disposição de autonegação, ou seja, negar o nosso próprio ego, para que Cristo tome a dianteira da nossa vida, para que Cristo tome a direção da nossa vida. E seguir a Cristo requer disposição de caminhar na direção do Calvário. E, para isso, nós temos que estar conscientes que muitas vezes vamos ter que sair da nossa zona de conforto para poder fazer a vontade de Deus. Portanto, Deus nos oriente, o Senhor nos abençoe, o Senhor siga conosco, e Ele promete isso, e Ele segue mesmo, porque Ele fez essa promessa, e nós cremos nas promessas do Senhor, e Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, como disse no início, ninguém segue a Cristo obrigado. É preciso ter essa disposição, ter essa vontade de fazê-lo com o coração aberto, né? Com o coração espontâneo, com o coração voluntário, com esse desejo, com essa aspiração pela presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos nesse momento, guardando, dirigindo e abençoando a todos aqueles que estão conosco na noite de hoje. Irmãos, nós vamos orar. Antes da nossa oração, nós vamos mencionar aqui os agradecimentos e também os pedidos de hoje, e ao final a gente faz a oração, tendo já feito menção dos nomes e das situações pelas quais nós vamos orar. Portanto, nós temos hoje que agradecer, e agradecemos todos os dias, né, por mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Nós agradecemos pelas bênçãos grandiosas que Deus tem nos destinado, mesmo nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis, nesses tempos de luta. Nós temos as nossas famílias pelas quais agradecer, pelo mês do lar, as nossas igrejas, as igrejas do presbitério, incluindo a nossa igreja de Jardim Jerusalém, e também agradecer pelos pais da Cristina. Nós agradecemos muito a Deus por este casal de irmãos tão amados, o nosso irmão Wilson e a irmã Lídia. Eles estão completando hoje 54 anos de vida conjugal. Que Deus esteja abençoando profundamente a vida dos irmãos Wilson
e Lídia, e abençoando toda a família que comemora com eles hoje o aniversário de casamento de seus pais, né? Para uns, para outros são avós, né? Eu não sei se são bisavós já, mas eu agradeço a Deus pela vida deste casal, rogando que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a vida deles. Nós temos alguns pedidos. Os próprios familiares da Cristina, que estão aguardando para fazer o teste da Covid, eles não estão com sintomas, mas tiveram contatos com pessoas adoecidas, infectadas, e estão aguardando para ver a possibilidade de fazer o teste. Nós vamos também orar pelos nossos idosos, estamos intercedendo a Deus pelos nossos idosos, que são um grupo de risco, nossos enfermos, existem enfermos, muitos enfermos entre nós, ou pessoas conhecidas nossas. Nós vamos orar por eles, vamos orar pela Janete, a minha irmã, que não está bem, está convalescendo, está passando esses dias na casa da minha irmã Odete, aguardando o resultado de exames para depois voltar para Angra. Nós estaremos orando pela Janete e pela por essa pandemia, né? Por essa pandemia. Vamos rogar a Deus, pedir que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Vamos orar então, irmãos. Senhor, louvamos ao teu nome, te bendizemos, agradecidos, ó Deus, pelos pedidos feitos e também os agradecimentos feitos aqui no dia de hoje. Nós somos muito gratos, ó Deus, pelos motivos já mencionados aqui, em especial o aniversário de casamento dos nossos irmãos lá de Teresópolis, Wilson e Lídia. Também louvamos o teu nome, Senhor, pelas demais bênçãos, pelas nossas igrejas. Louvamos o teu nome, Senhor, por todos os benefícios recebidos das tuas mãos a cada dia, a cada momento, a cada segundo, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia de todos aqueles que foram aqui mencionados, incluindo todas as faixas etárias de nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nós louvamos a Deus e suplicamos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um deles, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós e dos nossos irmãos. Também, Senhor, queremos suplicar nesse momento que tu estejas abençoando aos familiares da Cristina que vão fazer ainda, estão aguardando o teste para o Covid. Nós pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia, Senhor, da minha irmã Janete, e tu tenhas misericórdia, Senhor, dos demais enfermos, de familiares nossos ou de amigos nossos. Rogamos que tu tenhas misericórdia dessas pessoas. Queremos entregar nas tuas mãos o nosso país, Senhor, a nossa nação. E rogar, Senhor, que pela tua misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos, Senhor, tu barres o avanço deste vírus, Senhor. Tu podes dar um basta nessa situação, agora mesmo, se o Senhor quiser. Por isso, entregamos o nosso país nas tuas mãos, Senhor, para que, segundo a tua benevolência, a tua benignidade, a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, tu faças, ó Deus, passar essa pandemia em nossa nação, diminuírem os casos, acabarem as mortes, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja, dos nossos irmãos, das nossas famílias. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela sua vida, por todos aqueles que participaram hoje conosco, estão conosco. Nós somos muito gratos. Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá? Então nós agradecemos aos que participaram conosco, aqueles que circularam aqui na nossa telinha, tá? Agradecemos os beijos enviados aí pelos nossos irmãos, tá? Deus esteja abençoando também com muitos beijos a vida de vocês, tá? Todos aqueles que participaram conosco e estiveram conosco hoje. Amanhã
se o Senhor assim nos permitir, 20 horas aqui estamos juntos para mais uma devocional. Deus abençoe e dê uma ótima noite de sono, de um sono reparador a todos os irmãos que participam conosco todos os dias. Deus os abençoe abundantemente. Amém.